Pronto, agora vai. Então aqui, ó. Como é que tá? Certo? Veja que aqui tem início da jornada. Essa parte aqui é o quê? Para quem não entrou ainda. Para começar, você precisa saber e deve estar cadastrado na plataforma Moodle, ou seja, o passo a passo. Não vou repetir aqui, tá lá. Vocês têm um link. Entra aqui e segue esse caminho. Esse aqui, ó. A plataforma Moodle, a explicação que é, o grupo do Telegram, o quadro de acompanhamento do curso do Trello, o quadro de acompanhamento de novo aqui, foi outro exemplo que eu ia dar. Quer assistir esses vídeos, assiste. Quer aprender um pouquinho mais do Trello, tá aqui. Que foi as coisas que eu fui falando na aula, só que eu organizei para não ter que ficar repetindo. O arquivo base do curso em formato RTF. Eu tenho sempre um arquivo, tipo assim, tá perdido, Moodle, esse mural aqui, esse quadro, ou o arquivo base. O arquivo base é esse aqui. Se entrar aqui, baixa. Eu atualizo esse arquivo a cada aula. Tipo assim, tem coisas que eu falo aqui que eu não estava programado para falar. Sabe o que é que eu faço quando ele termina de gravar o vídeo? Eu uso um aplicativo de inteligência artificial, 2, na verdade, e peço para o aplicativo me entregar transcrito o que eu falei. Eu fiz isso na última aula, na aula que eu dei. Quase saí correndo quando eu li. Está melhor a transcrição da inteligência artificial do que o jeito que eu falei. Eu disse, não acredito. Eu não conseguiria estruturar tão bem a aula quanto os tópicos que a aplicação fez para mim. É assustador. Mas é assim a vida. Hoje é assim. Então, se vocês pegarem essas plataformas, quer ver um vídeo rápido, não está com tempo de ver, pega transcrição de vídeo, vocês vão conseguir ir lá. Os principais tópicos e o resumo, tá? Mas, aí o que é que eu faço? Eu faço isso, facilitou um pouco, porque eu sempre fiz esse arquivo, só que eu não tinha a facilidade da inteligência artificial, quando eu estava dando aula há 6 meses. Agora tem, então eu estou usando. Aí aqui tem o mapa mental, né, que eu atualizo também. O mapa do professor do Mind. Aí tem o do Miro aqui, né? O do Miro. Aí vocês podem pensar assim, rapaz, o Seton não faz outra coisa da vida. Eu faço tantas outras coisas da vida que você não tem noção. Isso aqui a pessoa faz uma vez. Depois que faz uma vez, replica para 3 matérias e a vida fica mais fácil no próximo semestre. Como já está mais fácil para mim agora. Sabe por quê? Você acha que faz algum sentido eu chegar aqui e repetir uma aula que está gravada, que sou eu também que estou dando? Vocês não vão assistir uma aula repetida. Porque eu me sinto um robô. Sabe como é? Imagine, 20 anos na mesma matéria, entrando na mesma sala como eu fazia introdução à computação. Ensinar um FO. Imagine, 20 anos você ensinando FO. A mesma aula, gente não tem quem aguente, né? Me perdoe. Aí o que acontece? Como tem o negócio da gravação, vai ter sim uma aula que eu vou dizer, pessoal, essa aula aqui é essa. Vocês vão lá e assistem. Porque o conteúdo está lá, aquele conteúdo está bom. Vai acontecer como já aconteceu, né? Não vou fazer aqui. Faz sentido eu fazer o tutorial do Miro para vocês aqui? Não. Faz sentido tirar dúvida de vocês. Não o tutorial do Miro. Porque já está lá, tem 2. O que faz sentido é atualizar aquele tutorial. Que aí a gente vai... Eu já pensei em fazer isso, tá? Mas voltando aqui, ó. Aí aqui, tá? Aula 1, tá? Aula 1, aula 2, aí nessa sequência, tá? De cima para baixo, aula por aula. Aula 4. Então, professor, dá para eu passar o PowerPoint? Já está no Miro. Não precisa passar. Vou sempre fazer isso que está aqui, ó. Se eu pegar aqui, se vocês entrarem aqui, ó, início da jornada, aula 1. Aula 1, módulo 1, aula 1, todos os slides que eu passei estão aqui. Perdi a aula, assiste o vídeo, ou entra aqui, olha o que foi feito, beleza, vamos para frente. Aula 2, que é essa aqui, aula 2. Organização, produtividade e competência, os primeiros passos da tecnologia, o mapa mental, vídeo tutorial do Mindmaster. Essa foi qual aula? A aula que foi online. A aula que foi online foi o que eu fiz. Coloquei aqui o roteiro dela. Olha, os vídeos que tem que assistir, parará. Ou seja, se perdeu, aí coloquei aqui a atividade, né? Ó,
coloquei atividade. Então, toda a sequência, tá? Eu coloquei, certo? E no final, sempre uma frase que eu termino, né? Essa aqui como, vai lá e faz, não procrastine. Se fizer tudo certinho, daqui a 30 dias você terá um belo e consistente currículo para enviar às empresas e um ótimo texto, uma bio, para colocar nas suas redes sociais e se apresentar bem. Então, esse ponto é um ponto que eu queria conversar um pouquinho com vocês pelo seguinte. Claramente, eu sei que assim, a gente teve uma reunião de projeto que o Kim disse assim, né? Rapaz, tem horas que o óbvio precisa ser dito. Eu vou falar agora aqui. Eu preciso dizer o óbvio agora. Se vocês fizerem essas atividades, e eu estou passando agora, direito, não é porque vai ser aprovado nessa matéria, porque você vai ter um currículo bem feito para mandar para o Estado. É porque vocês talvez nunca tivessem parado antes para saber assim, o que é mesmo que eu sei, quais são as habilidades que eu tenho, quais são as experiências que eu já tenho, qual é o conhecimento que eu já tenho. Essa atividade não é pela mão. É pelo que vocês vão ter de caminho. Na verdade, já tem. Algumas pessoas já têm. Já se descobriram um monte de coisa sobre você mesmo. Teve gente que adiantou tanto, e aí esse é um ponto importante que eu preciso falar para vocês. Vocês são 45 no total. Eu não tenho, é impraticável, porque eu tenho 45, tem mais de 100 somando as 3 turmas. Eu não tenho, mesmo que eu quisesse, eu faço o possível para dar quase uma atenção individualizada, mas às vezes não dá. E aí o que acontece? Quem andar rápido, andar acelerado, eu vou ir. E aí vai na frente. Certo? Tipo assim. Tanto mais vocês me entregam, mais vocês vão receber. É a vida. Aí o que acontece? Ah, não tive tempo. Ah, professor, não tive tempo. Isso aí explicar. Não teve tempo. Por quê? Pode ter acontecido alguma coisa. Você, cada um de vocês tem uma vida diferente. Agora sim, se seguir o barquinho comigo ali naquele dia, vai voltar uma dúvida para mim. Já aconteceu, né? E marca lá a hora que for, eu chego lá e respondo que faça mais isso. O faça mais isso, às vezes é uma atividade que eu não vou nem botar aqui. É só para aquela pessoa, porque ela conseguiu chegar naquele dia. Eu não tenho como chegar aqui e tratar individualmente todo mundo. Aí o que acontece? O que é que vai acontecer no governo de coração para vocês aqui? É tipo assim, quem estiver indo muito rápido, o que vai acontecer? E tem gente que vai estar indo muito rápido. Eu vou rápido com a pessoa. Na aula não. Na aula eu vou ficar na velocidade média para todo mundo. Chegar onde dá para chegar. Mas, se quiser ir adiantando e fazendo coisa a mais, vai fazendo porque isso depende muito de cada um, né, da situação que cada um tem. Não adianta ficar olhando e que todo mundo está fazendo, não estou não, porque cada um tem uma situação. Tem gente que está fazendo um monte de matéria, tem gente que está fazendo um pouquinho. Depende do semestre, essa disciplina tem gente de vários semestres diferentes. Então, eu sei que uma coisa é segundo semestre, terceiro semestre, outra coisa é outra. Ali o meio do curso é um pouquinho mais menos estressante, um pouquinho menos em alguns semestres. Cada um tem uma situação e eu vou de acordo com o que vocês como se colocarem para fazer. Tá? Mas uma coisa que eu garanto é que eu fiz isso. Né? Eu passei por esse processo com vocês, eu já preenchi essa tabela. Eu fiz tudo isso para mim. E eu tenho o texto da bio, uma bio, um texto que eu escrevi sobre mim. Na época que não existia o chat GPT, nem nada para melhorar o meu texto, que vocês agora têm, e eu também tenho. Que é o quê? Você escreve você mesmo, ou dá suas características, e pergunta ele escrever, olha, eu sou uma pessoa que tem essa habilidade, todo mundo que está inteirado do chat GPT ou não? Tá, né? Então você, tanto mais você faça a pergunta certa, mais ele vai responder certo para você. Se ele responder errado, ele vai, você bota ele para responder certo. Olha, isso está errado. Ele vai dizer, tá, desculpa, não sei o que, ele vai, você vai indo. De repente, você dá todas as características e ele vai escrever um texto bom para você. Né? Então, é isso que vocês vão fazer nessa atividade. Tá? Ou seja, façam essa atividade. Por quê? Vai aparecer no estágio, vai aparecer alguma coisa. Ah, não, o currículo eu já tenho pronto. Por quê? Eu fiz a matéria. Então, esse primeiro mês
vocês não estão fazendo, não é para mim, é para vocês, a atividade. Não sou eu que estou enchendo o saco, não. Eu estou enchendo o saco, é verdade. Mas é para você, para que vocês tenham resultado. Beleza? Voltando aqui, pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, qualquer coisa, manda aí, tá? Aqui foi o quê? Aula para o trabalho da aula 3. Né? Então, o que é que foi aqui a aula 3? Aqui essa parte eu vou falar porque teve dúvida. A aula, na verdade, a essência da aula é um pouco disso aqui. E mais um passo que eu vou colocar vocês para frente, tá? O quadro da competência, que eu chamei de Canvas. Pessoal, gerou uma pequena confusão, porque quando eu falei que alguma coisa era um Canvas, alguém se confundiu com o aplicativo, com o software Canva. Não precisa usar o Canva. Canvas, que é janela, né, em inglês, Canvas é um quadro. Vocês vão preencher aqui Canvas de modelo de negócio, Canvas de proposta de valor. Então, é o Canvas que é um quadro. Esse Canvas da competência, foi eu mesmo que criei ele. Aí eu botei o nome, era quadro, eu botei Canvas para ficar igual. Canvas de modelo de negócio, cada um tem o seu, eu criei o meu. Aí é por isso que é o nome Canvas, tá? E assim, e tem uma coisa que eu quero falar isso para vocês aqui. Alguém, né? Veja como é interessante o feedback, né? Como é interessante vocês perguntarem. Eu não sei quem foi. Não sei se foi, acho que foi a Noemi, perguntou assim, mas espera aí, isso é habilidade ou é experiência? Isso é o quê? Realmente gera essa confusão. E aí, o que foi que eu fiz? Eu peguei, né? Essa definição, ela é do ChatGPT ajustada por mim. O que é habilidade? Perguntei, o que é habilidade, o que é competência, o que é experiência. Tá? E eu induzi, né? Eu disse, olha, quero que você considere isso. E aí ele construiu essas coisas aqui. Habilidade é a capacidade adquirida por meio de conhecimento, prática e experiência, para executar tarefas, resolver problemas ou desempenhar uma atividade com competência e eficiência. Tá? Então, o que é que acontece? Quando eu tenho muita experiência em determinada coisa, o que é que eu ganho naquela coisa? Habilidade. Certo? Então, vai ser normal você assim, eu trabalhei não sei quanto tempo nisso. Tá. Quais foram as habilidades que você conseguiu fazendo, trabalhando nisso? Aí você vai puxando coisas. É assim que você vai construindo esse quadro. Eu sei que vocês entregaram um quadro para mim, de qualquer jeito, na segunda-feira, porque eu disse que eu era meio pouco. Não parem de construir o quadro. Se vai uma ideia, vou pensar de novo nele, vai melhorando, vai descobrindo coisas. Tá? E não parem, não é agora não. Fique sempre com ele, porque vocês vão sempre, a cada tempo da vida que for passando, vocês vão ter habilidades em outras coisas, vocês vão adquirir experiência em outras coisas. Vai ter coisas que vocês colocaram ali como uma coisa que você sabe mais hoje, daqui a 3 anos, pode ser a coisa que você sabe menos. Porque você largou de novo. Porque teve uma demanda maior. Outra coisa para fazer, que ele chamou para fazer, porque aqui no trabalho, no estágio. Então, é um processo, tá? Então, a habilidade, né? A habilidade é uma das principais ferramentas que a gente tem. Né? O que é que eu sei fazer bem? Então, o meu caso específico aqui, né? Dou aula há 20 anos. Né? Sem falar que eu dava aula para meus irmãos, os amigos dele, no tempo que eles vinham fazer ainda estudar. Ou seja, eu sempre tive algum impulso de fazer professor. Eu tenho que ter habilidade. Dou aula há 20 anos. Como eu falei na aula passada, se eu for tocar violão aqui, vocês não vão correndo, mas na aula não, a aula as pessoas vão ficar, porque eu tinha uma vez que eu dava. Vou dar aula aqui, mas eu tenho habilidade. No que eu faço sempre. A experiência de 20 e poucos anos dando aula tornou o professor um pouco mais hábil. A minha aula, no primeiro ano, que eu entrei para dar aula, eu acho que ia ser muito melhor do que é hoje. Eu tenho vergonha nas palestras gravadas. Se você não tiver, faça esse teste de gravar alguma coisa você falando. Eu aprendi isso num discurso que eu fiz. Se você gravar alguma coisa que você está falando, e você não for olhar um ano depois, não sentir um pouquinho de vergonha, porque você não melhorou. Então, ou seja, você está sempre evoluindo. Né?
você olhar para aqui, a aula miséria. No começo da pandemia, eu abri uma câmera e falava. Quando eu vou olhar minhas primeiras aulas, nem quando eu faço isso. Eu vou olhar as primeiras aulas do começo da pandemia. Assim, não era pelo fato de dar aula que eu sei dar aula. Eu vou ter as aulas. Mas era o fato de dar uma aula online daquele jeito. Naquela situação toda. Eu estava muito travado ali. Por quê? Porque eu estava também sem ver ninguém. A gente estava, é um teste coletivo. Então ali, quando eu olho, né, eu tenho muito orgulho de olhar uma aula que eu dei um ano atrás e achar que a aula foi uma miséria. Por quê? Porque eu vi tudo. Então, isso é uma coisa que, assim, é para vocês, né, entenderem, né, a importância de fazer repetir, Tá? Então, se vocês querem ter uma habilidade, que existem várias, né? Eu coloquei aqui alguns exemplos, tá? Observem, né? Tem um insight que eu quero dar para vocês aqui que é bem importante agora. Observem o seguinte. Eu coloquei várias habilidades. Algumas são algumas que eu peguei de um blog, algumas que eu acho que tenho, algumas que meus alunos foram passando. Eu peguei algumas de alguns cursos, de alguns ex-alunos e trouxe para cá, né? Para inspirar vocês e para vocês também, se quiserem pegar daqui, copia e cola de vocês. Então, no começo não tinha, né, isso aqui, mas agora tem. Aí você vai vendo, veja que tem muita coisa. Tá? Tem muita coisa, tem muito exemplo de habilidade, tem muito exemplo de experiências, tem muito exemplo de competência. E assim, a vida da gente não permite que a gente tenha condição de ter todas as habilidades que a gente tem. Ou seja, qual é a coisa principal para você aprender uma habilidade? Bem, descartar todas as outras. O nome disso é foco. Certo? Então, eu descarto coisas hoje assim, que eu adoraria fazer. Alguém me chama, como é que você quer isso? Não, eu quero. Só que é a minha situação de vida, essa aqui. Eu faço isso. Ou seja, é uma escolha. Tipo assim, nessa vida, este item eu não vou ter. É preciso você fazer escolhas. E essa parte é a pior parte, que a gente sempre quer ter. A gente acha que tem que dar tudo. A gente acha que a gente pode cantar, tocar violão, ser bom em cálculo, ser bom em física, ser bom em engenharia, ser bom em tudo. Ninguém. Ou seja, essa, para mim, é um dos insights principais. Aonde é que eu quero me tornar bom esse ano? Ou nos próximos 2 anos? Tá? Pensa nisso, depois que montar essa tabelinha, né? Pode colocar até assim, naquele ponto B. Não tem o mapa do ponto A e do ponto B? Tenta pegar uns post-it desses, essa ideia me veio agora. Coloca no ponto A, as que vocês colocaram que tem, e coloca lá no ponto B, as que vocês querem ter. Cadê? O mapa do caminho aqui, né? Esse aqui, ó, para quem... Opa! Rapaz, eu falei de a sua queda, quase que eu levava um agora e ia ser filmado ali, né? Aí vira uma videocassetada. Aqui, ó. Cadê ele? Aqui. Isso aqui, esse slide eu boto ele em todas as aulas, quase. Tudo na vida da gente tem o ponto A e o ponto B. Vocês, quando passaram aquela portinha ali, tinham uma jornada para cumprir comigo aqui. Quando vocês voltarem, é o ponto A e o ponto B da aula. Se vocês não saírem um pouquinho melhor daqui, a minha aula valeu pouco. É uma jornada. A jornada principal é qual? É da vida. E durante o caminho tem várias que você vai ter que escolher. Por esse caminho eu não vou, isso eu não quero fazer, isso eu quero fazer. Quando você escolhe muitas coisas, você se ferra. Eu já me ferrei muitas vezes. Por quê? Muita coisa. Hoje, eu já tenho noção de que isso não dá, isso não dá, isso não dá, isso não dá. Até por uma série de coisas, né, que vão acontecendo que você tem que escolher mesmo.
Então, uma das coisas que eu vinha hoje para falar para vocês era isso. Porque eu sei que vocês, tipo, estão numa fase da vida que, né, é muita pressão. Eita, porque tem isso, tem aquilo outro, que é tudo. Né? E quem consegue ter foco vai mais longe naquela direção. É uma escolha. Eu não sei se vocês já viram. Deixa eu ver aqui. Ó, exemplos de habilidades, né? Aqui, ó. Exemplos de habilidades. Tá? Eu não vou passar especificamente nessas habilidades, não faz sentido. Tá? O que é experiência? Eu vou dar um exemplo para vocês do que é uma pessoa generalista. É um T. É um T que eu aprendi esse T num curso de criatividade, foi num vídeo do Murilo Gun. Tá? Lembrem de eu desenhar o T ali naquele mural, aquele flip chart. Ó, experiência é o resultado da vivência, do envolvimento em situações reais, proporcionando aprendizado, sabedoria e aquisição de habilidades práticas. Aí tem gente que faz o seguinte: na universidade eu não aprendi nada. Isso é um atentado, essa frase. Aqui não é o lugar de você aprender a prática. Algumas aulas, não é aqui que eu estou falando, não. É em qualquer universidade do mundo. Tem laboratório? Tem. Tem aula de laboratório? Tem. Mas a prática mesmo, do dia a dia, vocês vão aprender aonde? Na prática. Então, é uma coisa assim meio até infantil dizer que não, porque isso eu estou aprendendo. Claro que se for para o estágio, você vai aprender um negócio que você não está aprendendo aqui. É óbvio. Só que as pessoas ficam repetindo umas coisas que, pelo amor de Deus, gente. Aí o que é? A prática a gente vai aprendendo na prática. E a principal habilidade que você precisa ter é que, na hora que você chegar numa obra, ou numa planta de processo, o que for, depende da formação de vocês, enfim, é conseguir ligar os pontos. Conectar os pontos. É uma habilidade, conectar os pontos. Conectar os pontos é o quê? Eu estou dando aula aqui. Amanhã vai chegar um professor de outra matéria, que nem me conhece, vocês vão entrar na sala dele, ele vai falar uma coisa. Aí, veja, eu não sei nem o que ele está dando. Quem sabe das duas coisas? Você que está na aula. Rapaz, o setor falou uma coisa aqui, e o Valmir, lá em outra aula, falou aquilo. Eu vou fazer isso em função dessas duas coisas que eu aprendi. Isso é conectar os pontos. Isso é aprender uma coisa no estágio, ouvir uma coisa com o setor. Meu pai me disse uma coisa, minha mãe me disse outra. E disso tudo, eu fiz isso. Eu aprendi isso. Então, essa conexão de pontos tem um vídeo do Steve Jobs. Se vocês não viram, vou botar o link dele. É um vídeo assim belíssimo, que é na formatura de Stanford. Que o título do vídeo é Conectando os Pontos. Vale a pena. Vou passar esse vídeo para vocês assistirem. Experiência, enfim. Conhecimento. Conhecimento é um conjunto de informações, ideias, fatos e experiências adquiridas ao longo da vida que permite compreender, interpretar, interagir com o mundo ao nosso redor. Tá? Então, conhecimento, tá? É natural que a gente diga assim, não, eu tenho uma formação em engenharia civil. Ou vocês, ambiental, química, petróleo. Tá. É tudo que você sabe? Não. É uma graduação. Aquela graduação, logo que você sai dela, é o tema que você sabe mais. 20 anos depois, aconteceram várias coisas. Você fez vários cursos, você teve outras experiências, outras habilidades. De repente, fez um MBA ou fez um mestrado ou não fez nada, mas em um caminho você já aprendeu tanta coisa que a graduação virou um ponto importante lá atrás, que é um diploma e um monte de conhecimento que ficou lá para trás e que eu estou usando hoje. À medida que o tempo vai passando, o impacto de um curso de graduação, ou de um mestrado, ou de um doutorado na sua vida vai se diluindo. Por quê? Experiência, habilidade, um monte de coisa que vai chegando e você vai se tornando outra pessoa. Melhor é uma coisa, deixa outras coisas para lá. Por quê? Porque é a vida. Então, vou
terminar aqui, ó, com competência, que é a parte principal, tá? Competência. O que foi que eu fiz? Veja que a pergunta certa para o ChatGPT, tá? Eu disse a ele que eu queria que ele me desse uma definição de competência usando as palavras habilidade, experiência, conhecimento. Competência é a capacidade demonstrada por um indivíduo de aplicar habilidades adquiridas através da combinação de conhecimento e experiência a fim de realizar tarefas de maneira eficiente, eficaz e com resultados satisfatórios. Tá ruim? Tá não. Não foi eu não. Foi o ChatGPT. Agora, o input que eu dei para o ChatGPT é que é tudo. Então, vocês não devem, tipo assim, aquela ferramenta, a ferramenta de inteligência artificial, as ferramentas que tem, elas, eu não vou fazer uma análise aqui filosófica do impacto dela no mundo, não. Mas, assim, quem já sabe muito vai saber muito mais rápido. Porque não é fácil fazer a pergunta certa. Para você fazer a pergunta certa, por exemplo, se eu não tenho nenhuma assim, experiência em nada, sei lá, de engenharia ambiental, de engenharia química, se eu for fazer tipo, eu tenho condição técnica de fazer uma pergunta técnica ao ChatGPT sobre processos químicos? Fala a verdade. Por quê? Porque tem que ter a base. E quem não tem a base? Que abre o ChatGPT assim, que é isso? Ah, é uma ferramenta que responde tudo. Beleza. Mas você só responde o que importa se a pergunta certa, se a pergunta for feita certa. Tem um José Salib Neto, que é um dos autores, ele tem vários livros, na verdade, ele foi o fundador da HSM no Brasil. Essa frase é dele. No mundo onde o Google, isso é uma frase do passado, porque agora é o ChatGPT, né? No mundo onde o Google tem todas as respostas para tudo, o mais importante é saber fazer as perguntas certas. Porque na pergunta certa vai vir a resposta certa, ou a resposta mais próxima do que vai ser. Então, um exercício que é preciso fazer sempre é olhar para a pergunta e fazer a pergunta certa, tá? Aqui tem, ó, aqui são dicas para montar o currículo, tá? Esse currículo é um trabalho que eu vou pedir para vocês fazerem mais adiante, mas deixa isso um pouquinho mais para frente. Aqui é um TCC, como eu curto muito essa parte. Alguém chegou a ver esse vídeo, não? Da Ariana? Alguém chegou? Então, vou ter que falar um pouquinho sobre ele aqui, porque eu quero que vocês vejam. E também a situação dela é uma situação muito interessante, que é uma situação, não deixa de ser uma situação de empreendedorismo que ela fez. Normalmente, quando algum aluno vem perguntar para mim se dá para orientar o TCC e tal, e eu estou com disponibilidade de fazer, eu pergunto assim, você quer fazer o quê quando terminar? O que é que você quer estar fazendo? O que é que você quer fazer quando terminar? E a resposta comum é, professor, eu quero trabalhar na construtora, assim, alguma coisa ali que foi isso e é isso. Aí a Ariana me procurou no meio da pandemia, disse, professor, eu queria que você fosse meu orientador do TCC. Aí eu perguntei a ela, o que você vai fazer? A pergunta que eu sempre faço. O que você quer fazer quando terminar? Quero botar um trabalho que não seja um trabalho para cumprir uma formalidade. Perder tempo. Vai perder tempo. Fazer um trabalho somente para cumprir a burocracia. Veja, se você ficar na universidade, fazendo as matérias para passar, pelo amor de Deus, aí faz as matérias para passar, faz o TCC para cumprir a burocracia, aí no final vai direto uma coisa de cara, cumprir os passos, porque ninguém sabe qual é o sabe como. Ou seja, um TCC, faz um TCC que seja um pedaço do caminho, não vai ter o ponto B, cara. Não quer ir para aquele lugar, procura algum tema, alguma coisa que bota lá na frente. E não uma coisa somente para pegar perder tempo e depois chegar, cara, deixar lá e cumprir. Não. Aí voltando à história da Ariana, se a Ariana assim, diga aí o que é que você quer fazer, porque a gente tentar definir o trabalho. Eu disse, professor, eu quero fazer medicina. Fiquei totalmente chocado com a situação, porque eu estava terminando higiene civil. E ela disse, eu vou fazer medicina. Você pode ir agora, porque eu TCC de higiene, você quer fazer medicina. A gente conseguir um tema de TCC que seja dentro
falei, fazer um trabalho em construção civil, para fazer uma avaliação econômica de projeto, uma coisa. Aí eu disse, rapaz, eu estou estudando isso, né? Aí o que foi que eu fiz? Eu já tinha um levantamento que eu tinha feito sobre a habilidade do século XXI. Eu tenho mais uma aula no YouTube sobre isso. Aí eu tinha muitos relatórios de consultorias grandes, LinkedIn, artigos científicos. Eu tinha um mapa mental que tinha um monte de informação sobre as habilidades mais importantes para os próximos anos. Aí ela pegou, topou a parada, aprofundou no negócio que eu tinha feito assim, só o esquemático no começo, e aí ela fez a pesquisa exaustiva, pegou, aplicou um modelinho estatístico para depois chegar em algumas habilidades. Que tipo assim, olha, aí se vocês assistirem nesse vídeo, tem uma explicação que ela veio fazer, e eu coloquei na descrição desse vídeo, vocês podem baixar o TCC dela. E baixar também, vocês podem baixar o TCC, e vocês podem baixar o PowerPoint dela que está no vídeo. Tá? Aí, só que isso não é obrigatório, não é nada, tá? É só para vocês entenderem, mas eu fiz questão de colocar aqui, ó, tá? Um TCC sobre habilidade do século XXI. Aí aqui é uma parte da apresentação dela, tá? Por que eu trouxe isso para cá? Porque é um trabalho que a gente fez uma pesquisa relativamente exaustiva, que tem algumas habilidades aqui que são importantes para o século XXI. Ou seja, se o mercado de trabalho está procurando essas habilidades, nas escolhas que vocês vão fazer, é interessante que tenha alguma dessas, né? Para depois dizer assim, rapaz, não estou conseguindo nada, não. É bom olhar o que é que existe, né? Então, foi por isso que eu trouxe para cá, tá? Então, é por isso que era importante eu dar essa aula aqui explicando um pouquinho mais, né? Porque foi muito jogado, assim, disse, preencha esse quadro, foi isso que eu fiz. Tá? Tem um professor meu que dizia assim, rapaz, quando vocês entram aqui, professor de cálculo, professor de Edmilson Pontes, ele disse, eu sacudo vocês dentro da piscina, e assim, quem nadar, escapa, quem não nadar... Então ele fazia, não foi isso que eu fiz com vocês, não, mas eu botei para vocês fazerem uma série de coisas e vocês fizeram, né? Só que agora eu estou dando o assunto de um jeito meio invertido. Ó, comunicação, habilidade de análise, trabalho em equipe, criatividade, liderança e autorregulação. Tá? Então, aqui é também mais detalhes sobre o trabalho dela, e aqui eu pedi para vocês construírem isso e para vocês construírem uma planilha no Google Sheets. Tá? Aqui, ó, o trabalho, a atividade, o que é, né? O que é que você tem que fazer. Aqui é um link, enfim. E aqui é uma frase importante que tem tudo a ver com o que eu falei para vocês até agora. Tá? O que é? O que está escrito aqui? Quais as habilidades que você quer ter? Quais as habilidades que você precisa ter? Querer é uma coisa. Precisar é outra. Querer a gente tem todas. Precisar para concluir o curso de engenharia, para evoluir no meu estágio, para ser um bom administrador, para alguma coisa, são coisas diferentes. Vocês podem, de repente, botar assim, no quarto, em algum mural, alguma coisa assim, as habilidades que vocês querem. Botem elas lá, pode sonhar com elas tudo, mas vai comprar assim as que vocês precisam. E vão escolher dentro das que vocês precisam, aqui, vocês vão tocar no próximo ano. E estudar. E tocar, e para ela. Tá? E também tem uma coisa, por exemplo, eu faço, veja, eu estou orientando vocês a fazer. Eu oriento meus filhos a fazer. E eu faço. Eu estou fazendo uma coisa agora que vai de conta isso que eu estou dizendo. O que é que eu fiz? Como eu falei na aula passada, eu estou aprendendo a tocar violão. É uma coisa que não está no meu plano. É uma coisa que, em tese, não vai me servir para nada. Tipo assim, se eu precisasse daquela habilidade para o resto da minha vida, está muito. Só que é o que eu quero. E eu quis agora fazer uma coisa que não tinha nada a ver com nada. Por quê? Porque eu quis. Primeiro que meu filho tem 5 anos, adora música desde 2 anos de idade. O professor foi lá para casa, começou a tocar, começou a me incentivar, e eu disse, eu vou também. Então, primeiro tem ele, e eu estou tocando cada aula dele. E depois, que quando eu comecei a tocar, eu percebi que estava sendo um exercício
interessantíssimo para mim, desconexão. Tipo assim, eu termino, às vezes, com a reunião online ali, parou a reunião, um intervalo entre em outra, quer dizer assim que eu toco, então, aí eu vou, aí tenho que me concentrar 100%, porque tem que tentar, tem que tocar com essa mão, tem que... Então, é um exercício muito complicado para mim. Mas aí, para que eu me concentre, para eu conseguir fazer aquilo, se vocês olharem meus vídeos lá no Instagram, você percebe que eu estou fazendo sacrifício. Eu mesmo olho e percebo isso, sabe? Por quê? Porque eu estou tentando, mas é uma coisa que eu não preciso, mas eu quis fazer como hobby, como passatempo, desconectar, né? E aí, voltando, quais habilidades que você quer ter, quais habilidades que você precisa ter, são coisas diferentes. Qual é o seu objetivo? Qual é a sua aspiração? Qual é a sua aspiração? Qual é o seu ponto B? Aonde você quer estar daqui a um ano? Aonde você quer estar daqui a 2? Eu acho que, além do exercício das habilidades, parar agora, em algum momento, para pensar assim, daqui a um ano, eu quero estar nisso. Pronto. Vai conseguir? Não sei, mas faz o caminho. Começa a fazer. Né? Acho que ninguém aqui foi meu aluno de introdução à engenharia, não, que eu falei de introdução à engenharia. Eu perguntei à sua turma, no primeiro dia de aula, o que é que vocês iam fazer daqui a 5 anos? O que é que vocês querem fazer? Veja se no Google, cara. Tá, quantos anos? 18. Veja, o cara entra no primeiro dia de aula, encontra um professor que pergunta ele assim, daqui a 5 anos você vai estar. O professor chegou, dá a resposta normal, né? O professor chegou aqui, não estou entendendo nada. E você está perguntando para mim, daqui a 5 anos. Mas é uma pergunta para chocar, para fazer pensar. Porque as pessoas só resolvem o que vão fazer daqui a 5 anos, sabe quando? Depois da farra da formatura. Agora você trabalha. Passou, né? Por quê? Feito agora que eu tenho diploma, agora que eu preciso me preocupar, não. Antes. Para quê? Para fazer um TCC dentro do que vai fazer para frente. Procurar uma iniciação científica com orientação dentro do que vai fazer para frente. E não pegar o que vier para terminar. Vai antes. Por quê? O currículo, o pessoal que está esperando, vai dar um emprego, vai fazer entrevista. Ele está esperando que acabe a farra da população legal. Ele precisa só que você tenha formado. Ou seja, você pode fazer as coisas antes. Para quando chegar, pegar esse currículo que vocês vão fazer agora, tem gente que está no meio do curso, vai atualizando o currículo. Vai atualizando, vai melhorando, vai levando a sério o currículo. Porque se você não leva a sério o currículo seu, um terço da bio que você vai fazer. Se você não se prepara antes para uma entrevista que você vai fazer, simplesmente cai na entrevista. Ferrou, né? Por quê? Não é que você vai decorar o que você vai falar, não. Mas você tem que antes pensar quais são as perguntas que você pode fazer. Ensaiar. Ensaiar não é feito para ninguém, não. Você tem que fazer isso antes. Para se preparar antes para alguma coisa. Né? Um exemplo que eu tenho, né, fico impressionado por isso, isso é um negócio incrível. Vocês conhecem o Peter Jordan, aí o meu amigo Peter Jordan. Super. Ei Nerd. Conhece o canal? Ei Nerd. Nerd de negócio. Pode assistir. É um dos canais de empreendedorismo do Brasil. Nerd de negócio. Ele tem vários canais. Ele começou com cifra, de violão, depois. E aí foi o que eu fiz, né? Eu estava querendo criar um canal do YouTube, que eu tenho hoje, comprei um curso dele. Curso top. E aí fui fazer. Aí fiquei impressionado numa aula, numa das aulas, e ele disse assim, veja, toda a aula, todo o vídeo dele, ele grava com o telefone. Sabe o que eu achava? Não é que é o telefone, se você falar. Ele fez. Não dá para você gravar um vídeo no YouTube, assim, que tenha uma adesão. Se você não escreveu no antes, se
você não colocar o texto para você, não é que ele não fica lá. Não, ele faz distância, né? Você não percebe. Você assiste um vídeo, não é possível. Depois que eu fiz o curso, porque eu vi, também caiu a ficha. Cara, tem que fazer. Eu sei falar, eu sei meu amigo. Tem um recado para dar em 3 minutos, 5 minutos, porque senão aquele vídeo não decora. Tem uma thumb que tem que fazer, que tem que ficar bonito, para clicar. Tem um monte de coisa que tem que fazer, tem uma técnica de habilidade que você tem que ter para você ter o que ele tem no YouTube. E uma das coisas que foi mais impressionante para mim foi o quê? Alguém faz um roteiro dele. Alguém, ele vai, bota o teleprompter, treina e pá! Ou seja, esforço. Ninguém chega onde ele chegou, na praia, passeando, não. Por isso que ele está no jeito que ele está. E qual é o recado? Qual é a lição que eu aprendi? Faça, se prepare. Tá? Numa aula eu sempre já entrei, já fiz várias aulas aqui que eu entrei em aula. Estava falando outra coisa, entrei em aula. E o aluno sabe quando o professor não preparou a aula. Certo? Ou seja, quando você prepara a aula, tem muitos perfis de aula. Quando você prepara a aula é outra aula. Completamente diferente. Leve isso a sério. Vai fazer uma reunião com alguém que eu preciso me preparar para a reunião. Se prepare antes. Para depois, não, porque não deu, não. Se prepare. Se tiver que repetir antes, fazer concurso, o povo fala. Não dormi, infelizmente, fiz errado, porque não dormi. 5 horas da manhã eu comecei a dar aula para mim mesmo, não podia passar acho que 40, 50 minutos, um negócio desse. 5 horas da manhã eu estava em casa. Com a aula de um assunto complexo, mais complexo do que eu vou dizer. E eu olhei para ver se estava no tempo que eu ficava direito. Ou seja, eu me preparei para o negócio. Se preparem para as coisas importantes. Não acredite que vai ter uma ajuda divina, não. Vai, mas ajude ele. Então, isso é uma coisa importante assim, para essa definição em função da aspiração. Eu tenho uma aula que é um pouquinho mais longa no YouTube, que é assim, é uma aula no curso de administração. Não sei se vocês estavam, não, acho que estavam. Qual é a sua aspiração? É uma aula todinha. Qual é a sua aspiração? Então, essa aula, eu acho que ela foi uma aula boa. Tá? Para ir pensando assim, é o que eu estava falando que foi com o João, foi com você. Bota ela, fica na cozinha. Vai se concentrar, mas bota um ônibus na cozinha, vai olhando, pensando, vai me inspiração, vai assistindo. Não precisa ser parar, para ficar olhando. Faz esse exercício porque ajuda. Tá? E é uma coisa que a gente quase não faz, assim, é a definição do ponto B, né? Em 2018, quando caiu essa minha ficha, vocês acreditam no que eu estou dizendo? Eu fiz um plano para 2028. Eu estou no meio dele. E eu vou chegar. Você já viu como eu sou determinado, né? Eu estou no meio de um caminho. É por isso que ele está gravando. 2028, vocês vão ver onde é que eu vou estar. Porque eu fiz o caminho. Então eu estou orientando vocês a fazerem o que eu fiz. O que eu estou fazendo. Eu estou no meio dele. Tudo que eu tenho feito na minha vida é parte de um processo que eu planejei. Em 2018. 2018, 2019. Coaching, mentoring, essas planilhinhas que eu estou colocando você para fazer, passei pelo processo. E, assim, e melhorei um pouquinho aqui, né? Por isso que eu digo que isso aqui que eu estou mostrando para vocês é um método, tá? Então, vamos lá. Hoje aqui a gente vai... Não vou parar não, porque para a gente não perder o fio da meada. Aí, tá? Na verdade, isso tudo que eu falei até agora era o conteúdo da aula 3 e agora que eu cheguei na aula 4. Porque o que foi que eu pensei, né? Do jeito que eu estava fazendo, isso eu mudei nesse curso. Do jeito que eu estava fazendo, essa atividade, habilidade, experiência, conhecimento, vocês faziam o currículo e ela estava solta no meu método. Eu disse, essa ideia eu tive agora, eu vou fazer também na turma de administração. Eu inverti um pouquinho a ordem do curso de administração, que amanhã vai começar a primeira aula presencial é amanhã. Eu inverti a ordem, que é o seguinte.
com base naquela pergunta do que habilidade eu quero e qual é a habilidade que eu preciso. Vocês estão fazendo um curso de inovação e empreendedorismo. Aí eu pensei, se eles estão fazendo um curso de inovação e empreendedorismo, eles precisam de habilidades para inovação e de habilidades para empreendedorismo. Já estou dando um spoiler aqui do que eu vou fazer em administração. Vocês podem fazer, quem não vai fazer administração comigo, algumas pessoas já fizeram. Quem aqui já fez administração comigo? Levanta a mão aí, só a Ana que foi a última. Vai fazer agora, né? Então você já está fazendo, vai fazer duas atividades agora. O pessoal de administração vai fazer uma atividade muito parecida com essa. Que é assim, o que vocês vão fazer agora, aqui nessa atividade, nessa aula aqui comigo, vocês vão aprender quais são as habilidades importantes para a inovação. E quais são as habilidades importantes para o empreendedorismo. Tá? Eu dei um curso de inovação e empreendedorismo no MBA lá do Descomplica. Eu já tinha uma base do que eu tinha estudado e agora com o ChatGPT eu pego o conteúdo que eu já tinha, pergunto ao ChatGPT, faço um ajuste ali, vejo se aquilo ali faz sentido. Foi o que eu trouxe para cá. Tá? Para essa aula. E aí o que é que tem? Eu fui estudando, veja, porque inovação e empreendedorismo não foi um negócio que me foi ensinado, né? Um monte de coisa. E eu procuro aprender. Eu tenho uma técnica para aprender as coisas, né? Posso ir até falando, vou falando para vocês daqui a pouco, tá? Aí o que acontece? Definição de inovação. Eu percebi que teve turmas que eu dei a definição de inovação. Mas eu quero que vocês peguem essa definição. Tem as definições, tem várias. Uma das estratégias que eu faço para aprender é assim. Definições. Eu ia falar de método. Tem umas coisas que eu estou passando aqui, porque a cabeça está... Eu disse que eu ia falar do quê? Vou falar. E eu vou falar de método. Daqui a pouco. Mas eu não vou me perder aqui não. Parto do seguinte princípio. É normal a gente pegar um livro, a gente não sabe um assunto. Pega um livro de qualquer assunto e lê lá na definição. Aí a gente faz assim. Aí às vezes começa a ter aquele decorar aquela definição. Bom, aquela definição é a definição daquele autor. E isso que está certo. Foi a definição que um cara, um ser humano que nem nós, foi lá escrever. O que é que eu faço quando as coisas principais, não vou fazer isso em casa, coisa errada. Acreditem no teorema, no corolário, nas coisas que estão lá. Nas coisas que são mais abstratas, pode haver uma interpretação, façam o que eu estou dizendo, pode dizer que eu estou. O que é? Inovação. Cada autor que fala sobre inovação e empreendedorismo é uma definição diferente. Aí qual é a minha estratégia? Eu pego 3 definições, copio e colo os autores e faço a devolução agora. É a minha. Minhas 3 não para mim. Qual é a melhor? Sei lá. Para mim é a minha. Eu entendi aquele jeito. Tá? Então, só que eu fazia isso antes, né? Aí apareceu o ChatGPT. Aí eu faço o quê? Pergunta a ele 5 definições. Ele me deu 5, tá aqui. Aí eu saí, antes dessa aula aqui, estudando um por um. E separa 5 para fazer com sentido. Então, um pouquinho diferente uma das outras, mas eu só preciso assim, eu não vou ler as 5 para vocês aqui, que não vai fazer muito sentido. Então, eu vou pegar 2, as outras você lê, e depois vocês têm acesso a esse board aqui. O que é ela? A definição de inovação. O processo de introdução de novas ideias. Tá? O que é inovação? Um processo de introdução de novas ideias. Produtos, serviços ou métodos que resultam em melhorias significativas em relação ao estado atual. Tá? Aí aqui eu já tinha colocado o método, eu vou colocar agora produto, serviço. Tudo que vocês forem comprar agora, daqui para frente, vocês tentem enquadrar aqui.
quase tudo está enquadrado aqui. Tá? Isso aqui eu fiz. O que eu estou fazendo para vocês aqui? Me ensinando. O serviço. Consultoria de serviço. O médico presta serviço. Farmácia. Ganha produto. Então, tudo que vocês vão fazer daqui para frente, praticamente se enquadra aqui. Veja, no empreendedorismo. A inovação é o quê? Eu já tenho um método, um produto, um serviço. E eu estou melhorando ele em relação ao estado atual. O que eu estou fazendo também? Inovação. Eu não estou só ensinando inovação, eu estou inovando. Eu falei no começo da aula que a aula do semestre vai ser melhor do que essa. Por quê? Eu estou procurando melhorar inovação. Ao estado atual. Eu faço isso em tudo? Não. Eu escolho que eu vou melhorar. Porque não dá tempo. É igual a habilidade. Peraí, esse aqui eu vou melhorar. Esse aqui vai ser de qualquer jeito. Esse vai ser. Esse aqui eu vou simplesmente. Esse aqui eu vou melhorar. Então, essas escolhas, o que a gente vai fazer, de novo, né? Acho que essa aula tem esta palavra. Essa palavra é importante para essa aula. E não é assim, não é aquele negócio de entrevista jogador de futebol, não. Foco, motivação, determinação, não. O foco é isso que eu estou dizendo a vocês. É o quê? Olhar para um monte de coisa e escolher um. E não ficar remoendo, deixa eu olhar, criando. Não, todo dia a gente faz isso. Quem não escolhe é que fica lá indeciso e daqui a pouco não escolhe nada, não melhora nada, não decidiu. Né? Então, voltando para cá, ó, a inovação implica em criar algo novo ou transformar algo existente para agregar valor, atender às necessidades e desejos das pessoas de maneiras únicas. Tá? Aí aqui tem uma outra palavra que é valor. Valor aqui não é dinheiro. A gente não vai tratar sobre isso. Vocês vão preencher. O próximo canvas que vocês vão preencher é o canvas de proposta de valor. E lá eu vou explicar o que é o valor. Porque senão eu perco o foco da aula. Tá? Estou aqui. Definição de inovação. Aí tem essa. Observem que tem aqui. Para pessoas atender à necessidade e desejo de pessoas de maneiras únicas. Veja, tem uma aula que eu dei um título a ela assim, a relação da empatia com o empreendedorismo. Todo mundo aqui sabe que é empatia, do jeito certo. Que é empatia. É você reconhecer, por exemplo, o caminho do outro. Isso. Se colocar no lugar do outro. Tem gente que aqui com cada vez acha que empatia tem a ver com simpatia, assim, não fui com a cara daquela pessoa. Não é isso. Empatia é o quê? É verdadeiramente você conseguir se colocar no lugar do outro. Tipo, quando isso acontece, a vida melhora. Para você e para o outro. Para quem está com você. Só que empatia, eu posso chegar aqui e fazer um monte de filosofia sobre empatia. Só que eu estou trazendo para o contexto de empreendedorismo. Empreendedorismo é empatia. Com quem? Com o cliente. Por quê? O produto, o método, produto ou serviço que você está vendendo para alguém é para resolver o problema dele, não é o seu. Certo? Então, eu estou aqui dando aula para vocês sobre determinado assunto. Vamos pensar que essa aula é um serviço. Qual é a dor, qual é o problema que vocês têm? Qual é a dor que vocês têm? Para a gente não entrar numa conversa muito longa aqui, vocês estão aqui porque vocês querem aprender inovação e empreendedorismo. E eu tenho que resolver o problema de vocês, que é esse, é falta de conteúdo ou de conhecimento em inovação e empreendedorismo, e eu tenho que resolver essa dor. Ou seja, eu preciso, de alguma forma, entender vocês. Tem um mapa que vocês vão preencher, chamado mapa da empatia. Eu abri ele na aula passada. Vocês se lembram? Mostrando o mapa da empatia. Vocês vão preencher. Já risquei aqui o meu texto. Vou desenhar em outro lugar. O mapa da empatia é massa. Um canvas assim, e você vai pensar no cliente, aí o que ele sente, o que ele ouve, o que ele vê. São quatro áreas.
grandes empresários, pessoas que já estão lá na frente, empreendendo, não sabem nem o que é isso. Aí vê as pessoas botando um monte de post-it, aí acha que aquilo ali é brinquedo. Não é isso, é modelagem. Jovem, design thinking, você pensar as coisas, projetar as coisas através de ferramentas. É ferramenta. Veja, método é ferramenta. Tá? Vocês vão... Eu vou falar um pouquinho sobre método. Método é assim. O que é uma ferramenta? Uma ferramenta é alguma coisa que você usa para um determinado fim. Tá? É alguma coisa que você usa para um determinado fim. Vamos para a ferramenta. Uma furadeira a gente usa para quê? Fazer buraco para dentro. Ela pode ter outros usos, mas assim, ela foi feita para furar alguma coisa. Ela resolve um problema, de forma bem pontual, furar. Ou seja, ela é uma ferramenta. Eu quero que vocês entendam agora a ferramenta foi o caso mais simples. Entenda agora que vocês estão comigo para aprender inovação e empreendedorismo. Eu tenho um método que eu construí. Quantas ferramentas eu estou usando? Processo seguro. Eu estou usando Google, Trello, Mindmap, ferramenta. No final, lá no ponto B, em tese, não interessa para as pessoas, tipo assim, qual foi a ferramenta? O que foi que você está usando? Tem duas professores que dão aula de inovação e empreendedorismo, vários. Só que o setor usou um conjunto de ferramentas que me deixou no ponto B com determinada situação. A ferramenta é meio. Meio, é isso que eu quero dizer. Método é meio. Aí, eu já falei uma coisa para vocês aqui nessa aula, que foi assim, não fiquem perdendo tempo se vão usar o Trello, se vão usar o Notion, se vão usar o WhatsApp. Não, a pergunta não é essa, isso tudo é ferramenta. Isso tudo é ferramenta. O que é que você quer? Se comunicar. Aí tem gente que, não, sabe por que o WhatsApp? O que eu tenho? Porque a conversa fica lá. Bicho, resolve o problema da gente se comunicar. Aí tem gente que para tudo e passa 2 meses pensando se vai usar o Excel ou o Google Sheets. Meu Deus do céu. Pega o que tem e usa. Porque aquilo é um meio. O perigo que acontece, que é quando a gente gosta muito de uma tecnologia, de uma coisa desse, eu tenho esse problema, que é o quê? Eu gosto tanto da ferramenta do meio, que às vezes eu quero é um perfil um pouco para cientista. Né? O cientista não está importando, ele não está preocupado somente com o resultado. Ele está preocupado com o quê? Em construir um método melhor, para gerar um resultado diferente, para gerar um resultado que resolva o problema de alguém. Então, essa questão de métodos, né? Eu estava falando aqui, foi o Bruno. Produtividade. Eu falei método de produtividade, né? Só que eu dei um curso, o Bruno fez um curso aqui de sábado, comigo, disse que aplica algumas coisas que dá certo. Só que disse, algumas coisas só, né? A outra você não aplica, deixou para lá. Aí o que acontece? Tem gente que pergunta, então, qual é o melhor método de produtividade? Veja, se eu tivesse vendido o método de produtividade, eu ia dizer o quê? Oh, meu Deus. Eu não estou vendendo o método de produtividade. Aí eu digo que é o quê? Qualquer um. Faz aí, bicho. Pega qualquer vídeo, tem um meu. Assistam o meu. Se assistirem o meu, chega lá comigo. Tá top. Mas pegue qualquer um. Por quê? O Sidney colocou uma coisa importante aqui. Eu estou dizendo, pegue qualquer um. E na hora de aplicar, sabe qual é o que funciona? Foi o que ele disse. O que funciona para você. Você vai ver assim, a minha maluquice, os métodos que eu tenho, o que é que eu estou fazendo. Beleza, isso aqui, gostei disso que você não faz, essas outras coisas aqui eu acho loucura, deixa para ele. Isso aqui faz sentido para mim? Faz, beleza, vai ser isso. Aí a Letícia assistiu vi alguém fazendo outra coisa de produtividade também, pegou e conseguiu fazer. Então ela está aplicando no dia a dia dela um método de produtividade de quem? Da Letícia. Levem isso a sério. A partir do momento que você
cai essa ficha, você não perde tempo, nem se estressa. Não, porque o método que eu fiz, eu tenho que seguir o método do professor. Não. Algumas aulas sim, outras coisas não. Faz o que melhora a sua vida. Então, é por isso que é importante, né? Eu dou muito valor, assim, eu vejo vários métodos, produtividade. Sobre produtividade, eu tenho pelo menos uns 10 livros só sobre produtividade. Tranquilo. Coloca só no grupo seu nome. Fazer que estava presente, coloca assim no grupo presente. Pessoal, todo mundo que está aqui, coloca no grupo do técnico presente. Essa é a chamada. Pode? Tá. Então, essa questão, quando a gente para para pensar nisso, né, a gente diz que não fica obcecado pelo método. Você fica obcecado pelo resultado. Agora, se você estiver entregando, você como empreendedor, ou você está entregando alguma coisa para alguém, você tem que entender do método. Ou seja, é igual às habilidades, né? Escolhe o que vai aprender, escolhe o que vai aprender, escolhe o método. Se precisa de um, a vantagem de escolher um é o quê? Aí tem uma diferença. Tem métodos de produtividade que já foram testados, validados, aprovados. Todo mundo que fez, não tem esse negócio da vida, minha vida mudou. Quero que você diga o quê quando acabar com esse curso? Minha vida mudou depois do curso de Sapó. Você tem que dizer isso, tem que botar na internet. Por quê? Porque fez diferença. Então tem método para várias coisas. Não estou dizendo aqui que o método é qualquer um, não, tá? Estou dando um insight para vocês. Mas existem métodos de produtividade, existem métodos para determinadas situações, que já foram testados e aprovados assim, por centenas, milhares, muitas pessoas. Tá? Na hora que tem vários métodos para uma determinada coisa, e tem um preço de cada coisa. Então tem pessoas que já têm um método que funciona, que está comprovado que funciona, melhor do que os outros, ou funcionou para mais gente. Então aquilo ali é um produto que vai acabar sendo mais caro do que o outro. Tá? Então, entendam que essa parte aqui eu não estou me contradizendo, não. Eu estou pedindo para vocês refletirem sobre as duas situações. Eu escolhi, eu vou pegar um método só e vou seguir aqui porque eu preciso. Tem gente que precisa, tá? Tem algumas coisas que eu preciso de um método. Tá? Tem coisas que, para aprender, eu preciso de um método. Eu tenho muita dificuldade, ou seja, não adianta eu tentar montar, porque não é assim. Eu preciso desse método, eu preciso seguir o passo a passo. Para depois que eu fizer isso, eu posso até fazer o ajuste do meu, mas eu entendi pelo menos um completo. Tá? Voltando para cá. As definições de inovação. Vamos lá, vou pegar mais um aqui, tá? Capacidade de explorar novas oportunidades, gerar soluções originais e implementar mudanças que impulsionem o progresso e o crescimento. A inovação envolve a criação de novas abordagens, superação de obstáculos e busca de resultados diferentes e impactantes. Faz sentido? Faz. Para o contexto do empreendedorismo, aquela primeira é melhor. Porque aquela primeira fala de produto, serviço e método. E a gente está aqui para tratar sobre isso. Essa definição aqui é uma definição, vamos dizer assim, um pouco mais abstrata. Inovação é o quê? Criar oportunidade. Então, não é uma coisa tão concreta. Certo? Então, essa aqui é até meio filosófica de inovação. Né? Outra, prática de buscar constantemente o aprimoramento e a renovação, com o objetivo de trazer avanços, disrupturas, colocou aqui, traduziu meio mal, né, para setores industriais, setores, indústria, sociedade no geral. A inovação está relacionada à exploração de novos caminhos, tecnologias, modelos de negócio e paradigmas que podem levar a uma vantagem competitiva e transformar o status quo. Essa aqui tem relação com o empreendedorismo. Direta. Porque ele fala de modelo de negócio que vocês vão aprender o que é, tecnologias, novos caminhos, indústria, serviço, enfim. Vou passar para as próximas, não vou ler as próximas, fica para vocês o exercício, tá? De ler, tá?
Ninguém, é só ler, não precisa me entregar nada em relação a isso. Então, outras definições de inovação, e aqui tem a definição de empreendedorismo. Só que, antes de passar para de empreendedorismo, a primeira, eu vou falar de inovação, que, por exemplo, no MBA de Descomplica, eu peguei uma que eu gosto muito, que é do professor Silvio Meira. Olha esse. Ele tem muita gente que não para a universidade tem um conceito de inovação que é tipo assim, a inovação é qualquer projeto, qualquer coisa que tem dinheiro envolvido. Não é isso. Mas a definição do Silvio Meira é que inovação é. Eu perdi um pouquinho, esqueci a frase, mas é a inovação é a criatividade e inovação. Tá? É simples. Inovação é a criatividade e inovação. Então, por que eu gosto dessa definição? É simples. E ela explica também, a gente precisa entender também, para entender inovação, a gente precisa entender o que é criatividade. Veja, o cara pode ser extremamente criativo, mas ele não é inovador. Ele é um criativo. Porque quantas pessoas você conhece que criaram coisas, mas que não venderam nada? Não geraram, não emitiram a nota fiscal. A nota fiscal é uma forma de dizer assim que está criando algo novo e vendendo. Então, o empreendedorismo, a inovação, tem esse conceito, por exemplo, que o professor Silvio Meira dele, eu gosto muito dele. É diferente daquele primeiro, é diferente. Mas a gente precisa estudar vários para entender assim, o que é a inovação nesse contexto. Tá? Então, vou passar aqui agora. Essa definição é de empreendedorismo, né? Vou pegar essa aqui. A que eu gosto mais, assim, na verdade, eu tenho, acho que quem fez a administração comigo, né? Eu tenho uma referência assim, de gestão de inovação e empreendedorismo, que é Peter Drucker. Tá? Então, o autor, Peter Drucker, assim, é a minha referência para quase tudo. É tudo relacionado à gestão, inovação e empreendedorismo. Então, toda vez que eu estou trabalhando temas que têm relação com isso, tipo assim, eu leio todos, mas eu acredito no Peter Drucker. Né? Porque para mim ele é a base, principalmente inovação e empreendedorismo. Se vocês quiserem ler um livro decentíssimo assim, de inovação e empreendedorismo, ele está no final aqui, eu vou mostrar para vocês, é um livro dele. Tá? E vou falar um pouquinho sobre livros mais antigos. Então, essa definição aqui. Processo de identificar oportunidades, desenvolver ideias inovadoras e criar valor por meio da criação, gerenciamento de um novo empreendimento. O empreendedorismo envolve a combinação de recursos, habilidades e iniciativas para um negócio ou projeto, assumindo riscos calculados com o objetivo de obter sucesso financeiro e impacto no mercado. Veja que essa definição tem uma relação muito forte com a do Silvio Meira. Fala de criatividade, fala de geração de valor, enfim. Eu queria aproveitar esse momento agora para... ele fala de oportunidades aqui para ouvir de vocês, assim, né? O que é que levou vocês a fazer a disciplina de empreendedorismo? Eu tenho uma razão pela qual eu dou a disciplina, que ela eu estou aprimorando ela. Eu queria que vocês pensassem, antes de falar, até anotassem aí para falar depois, então um tempinho aqui, vocês anotarem. Pense o seguinte. Vamos pensar assim, quando terminar a faculdade. Quais são as formas legítimas, né, de eu ganhar dinheiro? Quais são as possibilidades? Tá? Anota aí, quais são as... Vamos tentar colocar em tópico as possibilidades. Eu tenho uma construção na minha cabeça, mas de repente vocês me dão uma ideia nova. Quem quer começar com uma ideia? O que é que vocês podem fazer? Assim, terminou, agora eu quero ganhar dinheiro. Pode fazer agora, inclusive, sem terminar. Vamos lá, quem vai me ajudar? Tem que ser diretamente ligado ao curso. Não, qualquer coisa. Vai ganhar dinheiro. Para você sobreviver, né?
uma possibilidade. Outra possibilidade, qual é? Montar a prova. Duas possibilidades. Vamos colocar aqui as possibilidades. É interessante sempre a gente colocar isso, porque ajuda. Quais são as possibilidades de trabalhar? Vou colocar assim, para não escrever uma frase toda. Empresa. Trabalhar, empresa de terceiros, tá? Vou colocar assim, fica mais fácil. Veja, essa empresa de terceiros, quem fez a investigação comigo já sabe disso, mas quais são os tipos de empresas que existem? Pública, privada, existe um terceiro mista. É mista, mas assim, vamos simplificar um pouco, porque ali, existe a mista também. A Petrobras, por exemplo, é uma economia mista, ela é pública e privada. Mas existe um outro tipo de empresa, que tem muito a ver com questionamentos ligados ao social, tá? Então, tem três tipos de empresa. Assim, nesse aspecto que eu estou falando, né? Pública, privada ou outra. A outra possibilidade que vocês deram, as outras possibilidades quais são? Abrir a própria empresa, né? Abrir a empresa própria. Vou colocar assim, empresa própria. No meu caso, eu estou empregado aonde? Certo? Empresa pública. Então, tem vários caminhos para você trabalhar numa empresa pública, privada ou numa ONG. Uma ONG é um tipo de empresa. Muito relevante, por sinal. Depois eu vou falar um pouquinho sobre questão de lucro, esse tipo de coisa. Mas vou puxar os temas agora não. A outra possibilidade é uma empresa própria. Tem mais alguma? Vou colocar aqui, mas não sei se tem mais alguma. Veja que é bem confuso. Eu coloquei o curso só para você dar um pouco de pensar. Esse tipo de empresa. Qual é a outra alternativa? Criar um produto. Sim, mas você vai criar um produto para vender, né? É isso. Aí você pode vender, você pode criar uma empresa para vender o produto, ou a depender do modelo de negócio que você pensa, você pode até criar uma empresa, o CNPJ, mas que o produto vai ser vendido por outras empresas. Não vou tratar desse assunto agora, não. Mas, assim, criar um produto, na verdade, é até empresa. Vamos simplificar aqui para não abrir. Tem mais alguma possibilidade? Oi? Autônomo como? Assim, você pode, eu vou colocar assim, vou colocar aqui. Você é um freelance, né? Não é freelance que chama? Inclusive tem plataformas digitais de freelance, sabe disso? Vamos lá. Eu acho que é isso aqui, né? Ou vocês vão fazer um concurso. Veja, o primeiro paradigma que eu quero quebrar. Abrir uma empresa própria. Não é. Só pode não querer. Eu conheço vários, né? É pancada. Não é fácil. Eu não vou criar aqui. Pessoal, todo mundo abriu um negócio. Não é fácil. Vocês podem conversar com o empresário, com quem vocês quiserem conversar. Não estou querendo assustar ninguém, mas eu tenho que dizer a verdade. Vocês não vão empreender, abrir um negócio, não. É pancada. Mas tem retorno. Tem risco, tem retorno. A outra possibilidade aqui. Pública, por meio de concurso. Privada, entrevista, processo seletivo, enfim. Ou trabalhar numa ONG. Também tem entrevista, tem processo seletivo. Para simplificar uma ONG, eu vou tentar definir para vocês assim, a organização não governamental.
uma ONG está muito ligada a uma coisa que eu gosto muito. Quem assistiu minha palestra vai entender um pouquinho. Que tem a ver com empreendedorismo social. Que é o quê? Você trabalhar, eu sempre digo isso, gente, não adianta ficar falando que não, que dinheiro não é importante. Dinheiro é importante sim. Eu já me envolvi em várias ações de caridade. A primeira coisa que a gente faz na caridade é uma busca de dinheiro do povo. Para quê? Para que ajudar com dinheiro. Ou seja, dinheiro não é importante, até ajudar os outros. É com dinheiro. Não é fiado. Aí, aonde é que está a questão da ONG? A ONG, uma ONG que se preze e que queira ser sustentável, tem que trabalhar para dar lucro. Qual é a diferença disso aqui, para, vamos dizer assim, uma empresa privada ou uma pública? Essa aqui pode trabalhar para dar lucro, só que o lucro dela é revertido para ela mesma, para ela continuar fazendo a missão dela, o propósito dela, de ajudar o meio ambiente, ou alguma ação social, enfim. É um conjunto de pessoas que se reuniram. Isso, idealmente, é assim. Que se reuniram porque tem um propósito muito grande, forte, e que decidiu fazer um trabalho que não é um trabalho voluntário, gratuito, como a gente normalmente faz em muitas situações. É um trabalho profissional, onde uma pessoa recebe um salário que às vezes não é pouco. Tem homens que pagam muito bem. Tá? O objetivo não é dar lucro. O salário de quem trabalha em ONG não é lucro. É o trabalho do cara. Só que todo recurso que entra é usado para pagar as pessoas que estão lá e para reverter em favor daquela causa que a ONG defende. Isso é uma ONG. Ou seja, eu quero trabalhar numa empresa, eu quero trabalhar numa organização. Tem a ver com o propósito, cada um, enfim. Mas, né, o que é que eu quero dizer para vocês com isso aqui? Empresa própria e freela. Empreendedorismo. Vocês vão ler tudo que está aqui nesses slides que eu não vou ler agora, que não vai levar nem tempo. Mas, o empreendedorismo, ele cabe em todos os lugares. Tá? Existe. Quando você tem uma coisa chamada intraempreendedorismo. Tá? O que é o intraempreendedorismo? É você trabalhar em empresa de terceiros e empreender. Empreender, na verdade, é uma atitude. É tipo assim, eu trabalho numa empresa pública, ou eu trabalho numa empresa privada, ou eu trabalho numa ONG, e eu sou intraempreendedor. Eu pinto igual da ideia. Eu tenho a atitude de empreendedor. E você pode também, assim, empreender como é o conceito que todo mundo acredita que é. Não, empreender é abrir a minha empresa própria. Então, vocês vão ler isso aqui, certo? Vou terminar a aula já. Vou passar aqui nesses slides. Então, vocês guardem isso que eu falei, tá? Em relação às possibilidades. Uma das causas que me bota aqui é abrir oportunidades para vocês. Não que eu vou gerar, mas que eu quero orientar o caminho. O empreendedorismo é isso. O objetivo dessa disciplina, eu não quero encontrar com vocês daqui a 3, 4 anos, que vocês digam assim, não, Satão, eu abri uma empresa e estou matando a pau, estou rico. Se fizer isso, beleza. Me chama para ajudar. Eu quero que vocês tenham uma atitude empreendedora em qualquer lugar que vocês vão trabalhar. Esse é o processo. Eu vou ensinar a modelagem de uma empresa, mas essa parte inicial de habilidade, de criatividade, tem a ver com a atitude. Tá? Eu vou passar aqui as definições de empreendedorismo que vocês vão ler e vão pensar um pouquinho em cada uma delas. E, assim, Peter Drucker. Tá? Então, veja que eu peguei várias e peguei assim a de Peter Drucker. Né? Define inovação como alteração significativa de processos, produtos, serviços ou estruturas existentes por meio de aplicação de conhecimento científico e tecnológico ou conhecimento organizacional e gerencial. Então, é por isso que assim, eu acho esse cara absolutamente brilhante.
existe uma coisa, por exemplo, existe muito empresário que não é empreendedor. E essa e são vários. Eu acho que a maioria dos empresários não são empreendedores. Porque o empreendedorismo, ele tem a ver, não é você abrir uma empresa e fazer ela rodar. Tem a ver com você ter atitude, fazer ela acontecer e usar conhecimento científico e tecnológico ou de conhecimento organizacional e gerencial. É você, de fato, gerar valor dentro do lugar que você trabalha. É você, de fato, criar condições no lugar que você trabalha para aquela empresa ser uma empresa empreendedora. Vocês vão, a partir de hoje, olhar empresas e dizer assim, olha, essa empresa aqui, ela não é empreendedora. Por quê? Claramente ela só está tocando o barco. É legal tocar o barco, veja, eu estou fazendo julgamento. Porque se você está tocando um barquinho aqui, o dinheiro está entrando, está pagando todo mundo, a pessoa que é a dona está feliz com aquele valor, com aquele montante daquele jeito, ela precisa continuar daquele jeito ali até o fim. Eu não estou fazendo julgamento, eu estou só dizendo o que é uma empresa empreendedora e o que não é. Uma empresa empreendedora é uma empresa que tem atitudes empreendedoras e está aqui na definição do Peter Drucker. Tá? Então, para terminar aqui, né, o que é que eu trouxe? Né? 10 habilidades. Tem aqui, vocês não vai dar mais tempo de continuar, porque estourou aqui o tempo da aula. São 10 habilidades para quem quer treinar habilidades empreendedoras. Dá para treinar todas? Não. Mas é importante conhecer. Então, eu vou falar... Isso aqui, eu vou para a próxima aula com isso, tá? Eu vou começar a próxima aula com isso aqui. Vou passar isso aqui. Vou voltar, vocês podem ler, mas a próxima aula, terça-feira, vai ser esse conteúdo. Tem isso aqui ainda que é muito importante, eu vou tocar, mas hoje já deu. Vou aqui para o final para falar do livro que eu tinha colocado. Esse é o livro, tá? Inovação e Espírito Empreendedor, Práticas e Princípios. Esse livro é um livro de 1985. Uma coisa que eu aprendi com um amigo é que os grandes livros não são os livros que saíram o ano passado, nem novos que foram... Não. Tem livros antigos, que é onde está a base de tudo. Aí as pessoas nem leem. Não, porque quer pegar um livro de inovação de um cara que está famoso, influência aí, e está escrevendo sobre inovação. Vão nas bases. Esse livro aqui, ele traz as bases do que eu considero inovação e espírito empreendedor. Tá? Só para deixar vocês curiosos para a próxima aula, esse cara aqui, Clayton Christensen, esse livro aqui é outro livro assim, interessantíssimo, porque ele fala de habilidade. É o seguinte, isso é uma pesquisa de Harvard, ele foi professor de Harvard, ele morreu, os dois já morreram. Tá? Esse livro, ele define quais são as 5 habilidades para os inovadores de ruptura. Então eles fizeram um estudo. Steve Jobs, vários caras, eu não lembro bem a quantidade, foram milhares de jovens, de pessoas que eles pegaram, empreendedores, e fizeram uma pesquisa longa de muitos anos para definir as 5 habilidades. E quais são as habilidades? Eu disse que não ia falar, mas eu vou falar para terminar. Tá? Isso aqui são postagens lá no meu Instagram, isso aqui, ó. Quais são as 5 habilidades do livro, tá? Antes tem alguma coisa, mas a primeira habilidade do livro é associar. Habilidade para a inovação. Capacidade de conectar informações aparentemente não relacionadas e criar novas perspectivas. Lembra do começo da aula? Ligar os pontos, conectar os pontos. É uma das habilidades da inovação, do inovador. Dos inovadores, né? A outra, observar. Habilidade de enxergar além do óbvio e identificar oportunidades de inovação através da observação atenta. Tá? Isso é outra característica que estava presente no DNA das pessoas mais inovadoras do mundo, segundo esse estudo. Questionar, a habilidade de fazer perguntas desafiadoras e questionar o status quo. O DNA, experimentar, disposição para experimentar e assumir os riscos calculados, aprendendo com os resultados, e construir network, construir e manter uma rede de contatos diversificada para obter insights e conhecimentos externos. Tá? São essas 5 habilidades. Vocês vão
podem entrar no meu Instagram, eu acho que coloquei os links aqui nessa postagem. Eu peguei, na verdade foi quando eu dei o curso lá do Descomplica, do MBA, eu só tinha pouco tempo para falar cada dia, acho que era 10 minutos para me gravar, era só festa. Aí eu peguei, falei o que é minutos, mas na atividade eu botei um link no Instagram. Então os alunos entram lá e eu explico que cada uma dessas habilidades não está na postagem. Tá? Então, assim, as frases, né, dos dois caras que eu falei para vocês aqui, podem colocar os dois caras na listinha, pode fazer pesquisa na internet, inovação e empreendedorismo, faça por aqui. Então, o Clayton Christensen é o criador da inovação disruptiva. Tá? Uma inovação disruptiva, eu não dei a definição aqui, mas existe uma definição. É uma inovação que destrói o que existe para criar o que poderia ser. Tá? Tem, a definição de inovação disruptiva dele é, inclusive, meio polêmica, eu não vou entrar nessa questão agora. Tá? E outra frase sobre inovação, do Peter Drucker é que a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Beleza? Valeu, um abraço, até a próxima aula. Tchau. Eu falei com o senhor sobre essa aula de hoje, né? De introdução. Sim. Só que aí, como também eu estou na de administração, era só para lembrar o senhor também de me incluir no miro da de administração. A única coisa que eu não consigo lhe incluir, você vai ter que fazer 2 quadros. Sim. A única coisa que eu não consigo